Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Vocês me ouvem bem? Boa noite. Ouvimos perfeitamente, Vlad. Boa, beleza. Bom, bom começo de semana aí para todos. Obrigado aí por me receberem aí nos seus lares para a gente fazer esse bate-papo. Queria só, antes da gente iniciar, né, fechar ali a janela do módulo 3 e iniciar o módulo 4. Alguém quer trazer algum ponto do que a gente viu nos dois encontros do módulo 3? Alguma dúvida, alguma colocação? Beleza, pessoal, vamos fazer assim, ó, surgindo dúvidas ao longo dos estudos, peço que vocês se utilizem do grupo lá no WhatsApp, tá bom? Manda mensagem lá que a gente vai esclarecendo as dúvidas que possam surgir, tá? Hoje a gente vai falar sobre o módulo 4, tá? Então, assim como eu fiz no módulo 3, tá? Eu vou seguir a mesma estratégia com vocês, tá bom? Então, primeiro eu vou hoje, na aula de hoje, retomar os principais conceitos, dar uma repassada pelo material, tá? Fiquem à vontade aí para pedir a palavra, assim que entenderem necessário fazer alguma colocação, surgir alguma dúvida. E no encontro que a gente vai ter na quarta-feira, nesse mesmo horário, aí a gente vai resolver os exercícios, uma janela onde a gente vai resolver uma quantidade bem parecida com o que a gente fez no sábado, tá bom? Vou colocar aqui a minha tela para vocês. Só um minuto. Espera aí. Queria só que vocês confirmassem para mim se está aparecendo aí na tela a apresentação. Tá sim, professor. Boa, obrigado. Então, aquele mesmo esquema da semana passada, tá? Quando eu estiver olhando aqui para o lado, é que eu tenho o outro monitor aqui, mas vocês estão aqui na minha frente aí, tá? Então, quando eu olhar para cá, eu estou olhando para a câmera e para cá é que eu estou vendo onde está a tela do Zoom e tal. Eu gosto de ter esse cuidado de avisar, porque às vezes a gente está falando com as pessoas, eu trabalho usando muito Teams, pô, aí você não sabe se a pessoa está prestando atenção ou não, né? O que está acontecendo. Bora lá então, pessoal. Para a gente começar aqui, tá? A gente vai falar sobre gestão de riscos e seguros, né? Então, antes da gente entrar efetivamente no módulo, né? Acho que o nome do módulo, eu sou muito ligado nos nomes e tal, para ajudar a gente nos conceitos, nos entendimentos, tá? E eu acho que o nome aqui, ele é bem relevante para a gente nesse momento, tá? Que é gestão de riscos e seguros, tá? Então, quando eu faço um seguro, eu estou efetivamente fazendo gestão de risco, tá? Se isso estiver claro para a gente, vai ficar muito mais fácil na hora da gente analisar a tomada de decisão ali, o porquê dos produtos, né? Então, gestão de risco, porque quando eu faço um seguro, o conceito básico é que eu estou transferindo um risco para um terceiro, né? Que no caso ali é a seguradora, tá? E aí, para falar de seguros, né? Eu queria trazer algumas coisas mais para dar uma amplitude maior para vocês, né? Então, pô, qual que é o risco da gente transportar um cargueiro, tá? Do Brasil até a China, ou da China até o Brasil, tá? A Terra não é plana, né, pessoal? Então a gente sabe que é um globo, tal, dá para ir por vários caminhos, tem as rotas, enfim. Mas qual que é o risco aí? O que vocês acham? É Perder muito a grande o carga, né? risco? Pode falar, O Luiz. navio, o navio, acho que o risco é enorme. É gigante, né, cara? E aí, olha quantos e quantos containers em cima de um navio, né? Então, tudo isso aqui só é possível, né? Toda essa logística aqui só vai ser possível, tá? Porque essa operação pode contar com seguro,
Não se imagina a empresa dona do container, a empresa que vai fazer o transporte, enfim. É um risco enorme que elas estariam assumindo, né? Então, certamente elas iriam abrir mão disso, né? Elas não iam correr esse risco, né? E aí a gente ia deixar de ter diversas operações comerciais, né? Para a gente já dar uma visão mais clara do que a gente vai ver de produto, a gente consegue ver aqui, por exemplo, um prédio, um edifício corporativo. Quando que uma construtora ia correr todo o risco de subir esse prédio sem poder fazer um seguro, sem poder repassar o risco de que se esse negócio der errado, não está com ela? Quando que um empresário, né, ia montar uma fábrica sem a opção de fazer um seguro, sem repassar um risco para um terceiro, tá? Certamente a gente não conseguiria andar de avião, porque se o setor aéreo já é um setor de baixa atratividade, pessoal, vocês imaginem como é que seria o setor aéreo sem seguro, né? E aqui pensando mais na pessoa física ali, né? Então, pô, operação de seguro residencial, tem também o habitacional, o seguro do veículo, os seguros para as pessoas, né, que visam ali proteger as famílias e tal. Então, sempre que a gente olhar para os seguros, lembra que tem a gestão de risco por trás, que esse é o cerne, tá? Aqui eu vou trazer um conceito para vocês de uma forma lúdica, mas falando um pouco da história de seguros, tá? Então, a gente tem aí um camelo, né? E aí, aqui são os primeiros registros de seguro, tá? Lá na Babilônia, a gente tinha o pessoal transportava mercadoria, né? Então, à época, você não tinha nem a moeda ainda instituída, né? Mas aí você tinha ali o transporte de mercadorias para fazer a troca dessas mercadorias, né? Então, eu tenho aqui temperos, eu troco por tecido e assim por diante, tá? Mas eles faziam expedições, eles andavam muito, e o camelo levava essas mercadorias de um lado para o outro, tá? E aí o que o pessoal começou a entender? Que tinha uma galera que cada um ia com o seu camelo numa expedição, e eles perceberam, vamos pensar aqui que no final de cada expedição, um camelinho morria. E aí, se eu perdesse o meu camelo, era um grande problema, porque como é que eu ia repor, né? Então era um baita problema para mim se eu perdesse o meu camelo. Então, o que eles começaram a fazer? No começo de cada expedição, eles separavam 100 dinheiros, tudo bem? Não era dinheiro, mas, por exemplo, a minha mercadoria na mesma proporção da sua, né, de valor, o que eles faziam as operações ali. E aí você juntava um valor, né? Então, eles olharam e entenderam que cada expedição um camelo morria. Então eles faziam o quê? No começo da expedição, cada um dava ali 100 dinheiros, eles juntavam dinheiro suficiente para ter lá o recurso para comprar um camelo. Porque se chegasse no final, pô, foi o meu dessa vez, tá aqui o dinheiro que a gente juntou todo mundo no começo e vai pagar o teu camelo, tá? O mutualismo, pessoal, ele está presente até hoje nos seguros, tá? Então, quando a gente olha lá, por que o seguro é mais caro, mais barato, é sempre pelo comportamento de um grupo, tá? Então, ele vai olhar sexo, profissão, CEP, e aí a depender do seguro, ele vai olhar diversas situações ali para te enquadrar num grupo e cobrar ali um preço pelo teu seguro, tá? Então, essa característica do mutualismo está presente até hoje. Tanto que o seguro, né, as seguradoras, elas conseguem criar produtos de prateleira com grandes números, né? O mercado de grandes números que a gente diz. Porque se ela tiver poucas amostras, poucos dados para analisar, ela tem muita dificuldade de calcular ali, né, a sinistralidade. Então, quanto maior o grupo que ela conseguir colocar em condições iguais, similares, né, como a gente está vendo aqui, tá, mais fácil para ela, tá? Então, aqui o exemplo que eu dei, né, um grupo de 100 camelos, em média morre um por expedição, então a probabilidade ali era 1 para 100. E aí, o mutualismo mais probabilidade continua presente até hoje nos seguros de veículo e nos seguros de forma geral, né? Então, quando eu vou cotar lá o seguro do meu carro, ele vai olhar o veículo, a minha idade, o meu CEP, o meu estado civil. Então, quando ele olha o meu veículo, ele olha o meu veículo e faz uma análise comparativa com as demais pessoas que têm um veículo daquele mesmo modelo.
Aí ele vai olhar o CEP, ele vê as pessoas que moram no mesmo CEP e assim por diante para olhar a sinistralidade, tá? Quando a gente olha para os seguros de forma geral, tá? Tem uma parte do desembolso que eu faço que é apenas o prêmio pelo risco, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Vamos pensar que a gente está falando de um seguro de celular, que é bem comum hoje em dia, né? Até tentei trazer um que não é alvo da prova, até para ficar um exemplo mais para a gente olhar para o prêmio pelo risco. Então, a seguradora está emitindo 500 apólices de celular, tá? E cada um custa ali R$ 2.000. Se ela está emitindo 500 apólices, né? E cada um custa R$ 2.000, então a gente pode fazer uma conta aqui, dividir o valor do celular pela quantidade de seguros, tá? Cada segurado vai participar com R$ 4 em cada sinistro, tudo bem? Porque, ó, se tivesse um sinistro, R$ 2.000 dividido pelos 500, cada um dá 4, igual lá no Camelo cada um dava 100, aqui cada um dá 4, né? E aí a seguradora, ela já tem uma probabilidade, né? Ela tem a expectativa de que ocorram 30 sinistros no ano. Ou seja, desse grupo de 500, ela estima, pelas bases de dados que ela tem, que sejam 30 sinistros, tá? Então, 4 vezes 30, chegamos a R$ 120. Ou seja, do valor que eu vou pagar para a seguradora, R$ 120 é apenas para cobrir os sinistros que devem acontecer. Isso quer dizer que se a sinistralidade, ou seja, se a gente não tiver 30 sinistros, a gente tiver 40, a seguradora vai ter um problema, e aí óbvio que nas renovações ela vai precisar cobrar mais da galera, tá? Por outro lado, se eu tiver 20 sinistros, melhor para a seguradora, que ela vai colocar ali uma margem maior no bolso dela, tá? E para fechar aqui essa parte inicial, tá? Eu peguei essa frase é uma planejadora financeira chamada Blaine, tá? Foi uma frase que ela fez lá em 2012 e tal. Peguei ali de um fórum não é do Planejar, é da instituição lá fora, tá? Que é não é o IBCPF também, vou lembrar, depois eu trago para vocês o nome, mas é o órgão que lá fora é responsável pelo CFP, tá? E ela diz que sem tomar medidas para minimizar os riscos, perdi meu mouse aqui, aí achei. Para minimizar os riscos e ampliar a segurança financeira, toda a riqueza construída com tempo e planejamento poderá ser rapidamente destruída por eventos inesperados e inevitáveis, tá? Então aqui, pessoal, tem um ótimo resumo sobre essa gestão de riscos, né? Esse módulo que a gente está tratando, tá? Então, quando a gente adota medidas para minimizar o risco, tá? A gente está trabalhando com segurança financeira, a gente está prezando por objetivos e projetos de longo prazo, minimizando eventos inesperados e inevitáveis, tá? Então, os seguros são muito importantes dentro de um planejamento financeiro, tá? Avançando aqui, né? Tem uma parte inicial que eu quero compartilhar com vocês, tá? Que é bem importante ficar claro aqui para a gente, tá? A operação ela vai se caracterizar inicialmente por isso aqui, ó. De um lado eu tenho um segurado, do outro lado eu tenho um segurador, tá? Como que se inicia? E aí isso aqui, esse fluxo ocorre em todas as operações de seguro, tá? Eu tenho um segurado que quer repassar um risco. E eu tenho um segurador que quer um prêmio pelo risco, tá? E aí o que acontece, pessoal? A gente vai ter o segurado pagando um prêmio financeiro, um valor mensal, anual, enfim, como for definida ali aquela apólice, e repassando também o seu risco, tá? O que pode acontecer? Pode acontecer que ele tenha um sinistro, e aí o segurador vai analisar e, estando de acordo com todas as condições, ele vai pagar a indenização. Se a indenização for sobre a cobertura básica do seguro, tá?
Então, se é o seguro de vida em caso de morte, se é o seguro do carro, né, o valor integral do veículo. Quando é paga a indenização da cobertura básica, tá? O que acontece com o seguro? Ele acaba, ele cessa, tá? Então, essa daqui é a descrição, é o fluxo completo da operação de seguro, tá? O segurado, o segurador, ele repassa o prêmio e o risco. Se ele tiver um sinistro e esse for coberto, vai ter direito ali a receber a indenização, tá? Simples assim. Pessoal, vou pedir só um segundo para vocês, por favor. Boa, estou de volta, pessoal. Vocês já estão me vendo aí? Então, essa aqui é a operação de seguro, tá? Isso aqui que vai caracterizar a operação. Esse fluxo tem que estar muito claro para vocês, tá? Por quê? Quando a gente for ver os exercícios, eles vão tratar dos termos e aí vocês têm que entender o que serve cada um. A gente vai falar deles detalhadamente, tá? Mas esse fluxo, ao final do módulo, tem que estar muito claro para vocês, vai ajudar vocês a interpretarem as mais diversas situações, tá? Avançando aqui, a gente tem o resseguro versus o cosseguro, tá? E aí, o que é a operação de resseguro, tá? O resseguro nada mais é do que o seguro do seguro, tá? Simples assim. Então, vamos pensar, né? Tem um prédio. Dá para ver que eu não sou bom em artes, né, pessoal? Então, aqui tem um prédio, as janelinhas dele, tá? Um prédio empresarial. E aí, uma empreiteira resolveu construir um prédio, tá? Mas óbvio que ela vai alugar ali os andares e tal, mas ela vai querer fazer um seguro. E aí o risco máximo aqui, se o prédio cai, por exemplo, é de 10 milhões. E aí ela vai lá, contrata uma seguradora, um S de seguradora, e faz um seguro, tá? Então ela repassa o prêmio, né? Ela vai pagar um prêmio e o risco de 10 milhões. Ela repassa o risco e o prêmio para a seguradora. Só que a seguradora olha, e a seguradora, o que é a seguradora? Qual que é o cerne de uma seguradora? É uma empresa de gestão de riscos, pessoal. Isso é uma seguradora, tá? E aí, a seguradora, o objetivo dela é fazer gestão de risco. Quando vocês estudam todas as teorias sobre gestão de risco, elas sempre falam de diversificação, né? Então, aqui, essa empresa de gestão de risco, ela vai querer diversificar. E ela fala, cara, 10 milhões de risco num único ativo é muito. Então, o que ela faz? Ela repassa parte do prêmio mais parte do risco. Prêmio mais risco. Essa operação aqui, onde a seguradora repassa para uma resseguradora o prêmio mais o risco, é chamada de resseguro, tá? Então, nada mais é do que o seguro do seguro, tá? Isso faz com que a seguradora diminua a concentração dela, que ela aumente a capacidade dela de aceitar outros seguros, tá? Aqui a gente deu um exemplo de 10 milhões. Vamos pensar em coisa grande, coisa que já deu sinistro,
tá? A gente já teve alguns acidentes aéreos, infelizmente, aqui no país, né? Então, teve um grande da Latam, que era TAM ainda, à época, né? E as pessoas receberam as indenizações. Imagina se a TAM tivesse que pagar tudo aquilo do bolso dela. A TAM paga, porque ela era... A TAM não, desculpa. A seguradora tivesse que pagar tudo aquilo do bolso dela, a seguradora que atende. A seguradora paga, mas ela vai lá e recebe porque ela tinha feito um resseguro aqui atrás, tá? Então isso serve para dar segurança, solidez para esse mercado, para diminuir a concentração de risco, tá? O co-seguro, tá? Ele já é uma outra operação. Antes dele, a gente tem uma operação chamada retrocessão. Você fala, pô, Vlad, o que é retrocessão? Retrocessão nada mais é do que uma segunda perna aqui, ó. Então aqui eu tenho uma seguradora que fez um seguro, aí ela vem, faz aqui uma operação de resseguro. Se essa outra resseguradora que está aqui embaixo, ó, quiser repassar esse risco para alguém, ela faz uma operação similar nos mesmos moldes, repassando prêmio e risco, tá? E essa operação vai se chamar retrocessão. Então é o resseguro de um resseguro, tá? Se o resseguro é o seguro do seguro, né? Aqui é o resseguro de um resseguro, tá? A operação que se difere bastante aqui é o co-seguro, tá? Que é, aí tem o resseguro e o co. O resseguro, como eu já tinha falado lá atrás, ela é uma operação de a seguradora faz um seguro, né? Repassa o prêmio para terceiros. Mas essa operação, pessoal, tem uma característica importantíssima, tá? Qual que é ela? Essa característica é a seguinte: a seguradora que foi lá e fez o seguro do prédio, essa daqui, ó, ela não precisa informar o prédio que ela diluiu essa operação lá embaixo, tá? Ela não tem essa necessidade. A relação comercial continua sendo aqui, tá? Então ela não tem a necessidade de avisar, ou seja, nesse caso o segurado não tem ciência do que está acontecendo, tá bem? Por outro lado, o co-seguro, aqui o segurado sabe o que está acontecendo, tá? Quando que acontece o co-seguro? Vamos pensar que tem lá alguém que tem uma usina de cana para produzir etanol, e aí para operar, ela precisa ter um seguro, tá? Mas é um risco elevado e tal, uma pólice grande, e essa empresa não encontrou ninguém no mercado, nenhuma seguradora disposta a assumir o risco dela sozinho, tá? Todo mundo fala, meu, é muito risco, é um valor muito alto e ninguém está disposto a assumir sozinho. Então, o que ela faz? Ela faz o que o pessoal às vezes chama de consórcio, tá? Ela junta ali 2, 3 seguradoras, fala, ó, seguinte, eu tenho esse risco aqui, vocês estão dispostas? Pô, sozinho é muito, mas se for diluir em 3, eu tô disposto. E aí essas seguradoras vão fazer uma pólice de co-seguro. Qual que é a característica dessa pólice? Tá? Ela é uma pólice que vai ser emitida por uma seguradora, mas vai mencionar as 3 ali. Essa seguradora aqui vai cuidar de todos os trâmites burocráticos, operacionais dessa operação, é chamada seguradora líder. Tá? Então, ela que emite a pólice, ela que vai lá futuramente fazer as vistorias, ela que vai fazer as vistorias de sinistro, ela que vai recolher o prêmio e repassar para as outras seguradoras. Então, toda a parte operacional do negócio fica a cargo dela. Tá? E as outras estão ali basicamente assumindo o risco junto com ela. Em caso de sinistro, ela recolhe o recurso com as outras, faz o pagamento ali para o segurado. Tá? Então, o co-seguro, se a gente for tentar, com o nome aqui, facilitar, quem contrata está sabendo, tá? Então o segurado ele sabe o que está acontecendo. Então nesse caso ele sabe, ele tem ciência, está lá formalizado que aquele seguro está garantido por 2, 3, quantas seguradoras fizerem parte, tá bom? Antes da gente entrar nos produtos especificamente, eu vou trazer alguns termos técnicos para vocês. Vocês vão ver que aqui a gente vai conseguir trazer já algumas referências de prova, tá? Algumas dicas aí de coisas que têm caído na prova, tá? Então, tem aqui um conceito importante que é a importância segurada, tá? O que é a importância segurada, né?
é aquilo que eu vou referenciar o meu seguro. Tá? Então, a gente sabe se é um seguro de vida, né? Não tem valor, né? Não tem como eu referenciar o valor da pessoa, né? E aí eu vou definir ali um valor a partir das necessidades e tal. Mas passado ali o seguro de vida, os demais, né? Então, eu vou fazer um seguro residencial. Qual que é a importância segurada? R$ 1,5 milhão. Se o sinistro máximo daquele imóvel é 500 mil e a pessoa fez um seguro de 1,5 milhão, ela fez de uma importância segurada muito elevada, né? Não, é seguro de um veículo, então tem lá a tabela FIP, por exemplo, que é usada como tabela de referência, tá? Então, essa aqui é a importância segurada. Tem também a inspeção de risco ou vistoria prévia, tá? A inspeção de risco, pessoal, né, nada mais é, tá? Nada mais é do que um direito da seguradora e que ela pode abrir mão se ela quiser. Óbvio que se ela abrir mão, ela não pode questionar futuramente, tá? Mas vou dar um exemplo para vocês aqui. Muitos de vocês já devem ter contratado seguro residencial em algum momento, né? E de forma geral, as seguradoras não têm por hábito fazer a vistoria, de ir lá ver a casa e tal. O que elas se utilizam hoje em dia? Né? Elas se utilizam do Google Maps, do Google Street View, elas vão buscar ali alguma referência. Pô, então realmente o endereço que o Vladimir colocou tem um prédio, o valor de mercado é mais ou menos aquilo e tal, está aderente. Né? Não, o endereço que ele colocou é um terreno baldio e tal, é alguma coisa muito descolada da realidade, tem algum indício ali de tentativa de fraude, então eles vão ficar mais atentos dessa forma. Tá? Quando tem seguro de veículo, por exemplo, quem já teve o prazer de comprar um carro zero, quando você compra o carro zero, eles não fazem vistoria. Você só manda a nota fiscal. É uma forma de economizar, obviamente, da seguradora, né? Mas vamos lá, eu mando a nota fiscal, eu estou comprando um carro 0 km, ela sabe como é que é aquele carro 0 km, ela não precisa vistoriar, né? Os carros eles têm um padrão, uma padronagem, então ela pode entender que aquele carro ali que eu estou comprando é exatamente daquele jeito, tá? Avançando aqui, né? Então, a gente tem o prêmio que a gente falou, né? Que é o valor desembolsado pelo segurado, né? Para que a seguradora assuma ali um risco, tá? Aquele prêmio que a gente calculou ali do seguro do celular, por exemplo, né? Ele nada mais era do que o prêmio estatístico, o prêmio puro, tá? O prêmio comercial nada mais é do que o prêmio puro acrescido das despesas de colocação, corretagem, valor para emitir a pólice e tal. O prêmio bruto já tem as taxas, os custos adicionais, né? E o prêmio adicional vai ser cobrado para toda e qualquer cobertura adicional que eu venha a contratar. Tá? Sobre prêmio, é importante que vocês tenham uma ciência do que é o prêmio e tal, como que funciona. Tá? Mas a gente não tem história de cair ali, pergunta do que é, qual prêmio, se é o prêmio bruto, o prêmio comercial e tal. Avançando aqui, a gente tem alguns Professor, conceitos importantes. se eu não me engano, na última prova, questão de prêmio, teve alguma pergunta que falava de uma forma de se montar a conta de como chegava no valor da operação. Então, tinha uma fórmula, eu não soube responder essa questão, mas eles deram uma suposta simulação de como você chegava no prêmio de um determinado bem, né? Então, um pouquinho parecido com o que você fez ali no celular, pelo que eles estão colocando, mas adicionando algum custo que poderia ir para a operação, né? O da corretora. Então, como você estipulava o prêmio de um bem. Então, tinha uma simulação desse tipo na. Aí ele te dava basicamente ali o prêmio estatístico, acredito eu, e aí ele te informava, né, os outros valores, né? Acho que ele informava também valores que você não ia precisar, né? É Candioto que está aqui, né? Seu nome? Isso mesmo, professor. Isso. Então, Candioto, acho que ele te dava ali alguns valores. Provavelmente ele devia te dar valores que você ia usar para a conta e valores desnecessários, né? E aí você tinha que fazer ali, ter ali o discernimento do que você utilizaria ou não para fazer aquela conta, né? Ninguém tinha trazido. Obrigado por ter compartilhado aí. Vou ver se eu consigo até quarta-feira jogar alguma coisa no simulado, criar alguma coisa para a gente abordar esse tema também, tá? Mas aqui, pessoal, o que eu recomendo que vocês tenham atenção?
lembra sempre que eu tenho um prêmio estatístico, que é o quanto efetivamente a seguradora projeta que ela vai ter de custo, né? O prêmio comercial, que ela faz o quê? Ela pega aquela estimativa e ela vai colocar o quê? Os comissionamentos, a corretagem, né? Então, ela vai colocar o comissionamento de um possível corretor que tenha, o lucro da empresa, né? Então, ela vai colocar ali os custos adicionais ali relacionados à comercialização, que é o prêmio comercial, tá? O prêmio bruto já vai somar as taxas, então o custo que ele tem para registrar aquela pólice junto ao SUSEP, o IOF que vai ser cobrado, já vai estar tudo aqui, né? E cada cobertura adicional que eu venha contratar, ela vai ter um prêmio adicional, tá? Então, se vocês pegarem aí uma pólice de seguro de veículo, talvez seja fácil de encontrar, e alguma que vocês já fizeram na vida, vocês vão ver que ela tem diversos prêmios adicionais, né? Então, por exemplo, cobertura de faróis, carro reserva, entre outras coberturas, sempre vai encontrar lá como prêmio adicional, tá bom? Obrigado pela colocação, tá, Candioto? Vou ver se eu trago na quarta-feira aí alguma coisa para a gente abordar esse tema. Avançando aqui, pessoal, então a gente tem alguns conceitos importantes, conceito aqui com histórico de prova, tá? E aí, assim, ó, a pergunta não é exatamente sobre o conceito, tá? Mas ele vai mencionar ali, e se aquilo não estiver claro para vocês, é bem possível que gere uma confusão e dificulte para que vocês respondam, tá? Então, sinistralidade, né? Quando ele mencionar sinistralidade nos textos, tá? Nada mais é do que a expectativa de sinistro, tá? Então, quando a gente entrou na pandemia, por exemplo, tá? O que aconteceu? A gente, além de mudar totalmente a vida das pessoas, né? Mas vamos olhar pelo prisma do seguro de veículo, tá? A gente vai esquecer o resto do que estava acontecendo aí, é só por esse prisma. As pessoas passaram a circular menos pelas medidas restritivas, né? Se elas circulam menos, elas usam menos o carro, né? E, consequentemente, espera-se que tenha menos eventos, menos acidentes, menos roubo e furto, né? Então, vocês acham que a sinistralidade do seguro alto nesse período ela subiu ou ela diminuiu? O que vocês acham? Acho que diminuiu. Isso aí, diminuiu, né? Porque, pô, as pessoas usavam menos os carros, né? Então, lá, começo de 2020, você renovou teu seguro. A seguradora olhou para você e falou, ó, o teu histórico é esse, o histórico do teu grupo é esse, né? Olhou todas as questões de mutualismo e te cobrou um prêmio. Você pagou. Só que dali para frente o comportamento mudou. As pessoas passaram a rodar menos, então teve menos sinistro, né? E aí a seguradora teve menos sinistro, ela pôs mais dinheiro no bolso, né? No ano seguinte, quando ela foi renovar essas apólices, tá? Ela levou em consideração esse evento, né? Óbvio que ela vai colocar ali de uma forma a incerteza para frente, né? Porque para frente, em 21, eu vou ter um ano igual 20 ou igual 19? Era uma incerteza, né? Mas a tendência era que na renovação de 21 o seguro dos carros diminuísse, tá? A sinistralidade diminuiu. O seguro dos carros só não diminuiu porque, se vocês lembrarem, a gente teve uma janela onde o preço de semicondutores, o preço de carro elétrico, de carros de forma geral, né, não só os elétricos, mas muito por uma escassez de matéria-prima, né, o preço dos carros subiu. Então, você tinha um carro de 70 mil e o seguro era 3. E aí esse carro subiu para 110 mil e o seguro foi para 3.500. Então, na proporcionalidade, né, o seguro caiu, porque você faria seguro de um carro de 70 por 3 e agora você está fazendo de 100 por 3.500. Né? Então, as pessoas às vezes não viram no bolso, né, essa diferença, mas ela existiu, tá? Teve uma diminuição na sinistralidade. Terceiro, tá? Vocês vão ver que no simulado vai ter exercício de terceiro, que isso aqui tem histórico de cair em prova. Terceiro, tá? Não pode ser parente, cônjuge, funcionário. Então, terceiro é alguém que não tem relação com o segurado, tá? Vou dar um exemplo clássico aqui para vocês. As pessoas foram viajar, na frente estava lá a mãe, o pai, e atrás estavam os filhos, no outro carro, tá? E aí um freou, o outro bateu atrás. Por quê?
porque eles não são terceiros. Tudo bem? Então, aí, nesse caso, não vai ter cobertura. Aí, para resolver ali o problema dos veículos, cada um vai ter que acionar o seu próprio seguro. Tá? Salvados. Tá? Os salvados, eles são aqueles itens, quaisquer que sejam, tá? Que a seguradora consegue efetivamente salvar de um sinistro. Então, se você tiver um carro que bateu e deu perda total, o que a seguradora vai tentar fazer ali ao final? Ela vai pegar aquela carcaça e vai vender. E ela vai recuperar alguma coisa, porque aquilo lá é o que salvou, né, de um sinistro. Tá? E a seguradora é uma empresa de gestão de risco. O que ela quer? Ela teve uma perda, ela precisou pagar, um exemplo, 50 mil reais de um sinistro de um carro. Mas a carcaça, ela foi lá e vendeu por 5. Então, na verdade, o custo dela, né, essa operação não é 50. É 50 menos 5 que ela conseguiu reaver. Então, ela vai ter um custo ali final de 45. Tá? Então, salvado é tudo que a seguradora consegue salvar de sinistro. E aí depois ela vai leiloar. Tá? Tem leilão de carga, aí tem um monte de coisa, porque tem sinistros dos mais diversos. Tá? Aqui a gente vai entrar num conceito que a prova gosta, que vocês vão ver que é tranquilo para vocês levarem lá no dia. Tá? Então, Diogo, se tiver mais alguma coisa que caiu, você vai contando para a gente, hein, cara? E a gente tem aqui que é a franquia. Ok. Beleza, obrigado. Para que serve a franquia, né? Acho que esse é um ponto importante. Você fala, pô, franquia, preciso pagar a franquia e tal. O seguro do carro é fácil para a gente ilustrar aqui, tá? Fui lá e fiz o seguro do carro, né? Aí o seguro ficou, um exemplo, 3 mil reais, e aí o corretor fala para mim, ó, e tem uma franquia de 2 mil. O que automaticamente eu vou entender? Que se eu tiver alguma colisão, algum evento até 2 mil reais, a seguradora não paga. E a partir de 2 mil ela paga. Né? Esse é o conceito da franquia. O conceito da franquia é colocar uma marca d'água ali em um valor, onde a seguradora fala, ó, até aqui eu não estou disposta a assumir. Tá? Se passar daqui, eu assumo. E aí, o conceito de franquia, então, né, é esse daqui, ó, participação monetária do segurado em caso de sinistro, desde que conste na pólice. Se ela for uma franquia chamada de franquia simples, tá? Então, a do seguro de carro não é a franquia simples, ela é de baixa dedutível, que eu já vou explicar. Franquia simples, às vezes, a gente encontra no seguro residencial. Como que a gente encontra no seguro residencial? Eu contratei lá uma cobertura de vidros, por exemplo. Aí a seguradora fala assim para mim, ó, você tem uma cobertura de vidros, mas tem uma franquia de 500 reais. Ou seja, se quebrar vidro e for menos de 500, ela não paga. Mas se quebrou o vidro lá, então deu uma baita ventania e quebrou o vidro da varanda lá. Quebrou, beleza. Quanto foi? R$ 1.000. E aí, se a franquia for franquia simples, ela paga os R$ 1.000. Tá? O seguro de carro, ele tem a franquia dedutível. Tá? Aquela para consertar o casco do veículo. Então, eu fui lá, dei uma barbeirada e bati o carro. Tá? E aí, o evento foi R$ 2.500. E tem uma franquia de R$ 1.000. Então, como que vai ficar essa operação? A seguradora vai indenizar 1.500 e a franquia de R$ 1.000 eu que vou pagar. Tá? Então, a franquia, quando ela é dedutível, quer dizer que a seguradora paga o valor do evento deduzido da franquia. Tá? Então, fiquem atentos, tá? Tem histórico de cair exercício que trate de franquia dedutível, né? Principalmente ele exemplificando uma situação de seguro alto e tal, e aí vocês não vão deixar esse ponto passar. Né? Avançando aqui, todo seguro, né, no momento da contratação, é feita uma proposta. Tá? Então, até se chama de proponente, né? Quem que está fazendo a proposta? Quem é o proponente? É o cliente. O cliente nada mais está fazendo do que ele está propondo que a seguradora aceite o risco dele. É isso que está por trás dessa operação, tá, pessoal? É uma pessoa, no exemplo aqui, um segurado, né? Uma pessoa propondo que a seguradora aceite o risco dele. A seguradora é obrigada a aceitar? O que vocês acham? Você acha que ela é obrigada? Não.
Nem um pouco, né, Israel? A gente está falando de uma relação comercial, tudo bem? Essa relação comercial, assim como o segurado não é obrigado a contratar o seguro, a seguradora também não é obrigada a aceitar. Fui lá, contratei um seguro de vida hoje com o meu corretor, paguei o prêmio. Passou de meia-noite, eu estou coberto. A seguradora tem, por lei, 15 dias corridos para recusar minha proposta. 15 dias. Um ponto fundamental aqui, pessoal, que tem histórico de prova é o seguinte, tá? Paguei o prêmio hoje. A seguradora tem 15 dias para negar. Enquanto ela não nega, eu estou coberto. Beleza? As seguradoras, o que elas tentam fazer? Elas tentam antecipar essa aceitação, tá? Então, quando eu preencho o questionário lá, ela já aceita ou não, né? Mas vamos pensar que eu preenchi o questionário, deu tudo certo, e aí a seguradora teve uma área de compliance lá que foi avaliar, né? E essa área de compliance identificou que eu sou envolvido com o processo de lavagem de dinheiro, problema fiscal e tal, e falou, pô, não é legal. Ele pode tentar uma fraude ou ele pode gerar um risco de imagem negativo para a gente, né? Então, não é bom negócio vender ali o seguro para o Vladimir, no caso. Tá? E aí a seguradora tem 15 dias para negar o seguro, tá bom? O que ela precisa avisar? Ela só precisa avisar que a proposta foi negada. Ela não precisa informar os motivos, obviamente. Tá? Lembra que é uma relação comercial. Se fosse assim, o segurado também teria que informar. Mas por que você não quer contratar? Então, formaliza aqui. Tá? Então, não tem essa necessidade. Esse é um princípio fundamental na operação de seguro, que é o princípio da boa-fé. Tá? Vocês vão ver que às vezes a prova vai te trazer um case e você fala, pô, que história de maluco, né? Complicado para eu chegar na resposta e tal. E aí, quando você lembrar que o que rege essa operação é o princípio da boa-fé, vai facilitar muito a tua vida. Tá? Porque quando alguém faz alguma coisa errada, foge da regra, tá? Então, sempre que a prova colocar fulano de tal apresentou dados fraudulentos, fulano de tal infringiu alguma coisa, alguma regra, né? Sempre que você entender que falta boa-fé, a relação de seguro ela já está desobrigada. No próximo slide eu aprofundo um pouco mais isso, tá? Um ponto importante do seguro é a possibilidade de fazer o endosso. Imagino que muitos de vocês já tenham feito endosso, né? Então eu tenho um carro e tenho um seguro que está com uma pólice em andamento, né? E aí eu vou trocar de carro, né? Então eu vou pegar o meu carro, vender e comprar outro. E o que eu faço com o seguro? A gente fala que a gente transfere o seguro, não é? No termo não é exatamente esse, tá? Comercialmente, né? Ele é aceito e se entende, tá? Mas o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo, na verdade, né? Uma operação onde eu estou fazendo um endosso. Então eu vou chegar lá e vou falar, seguradora, seguinte, lembra esse seguro aqui? Eu queria mudar algumas regras. Eu queria mudar regras não, eu queria mudar alguns pontos do nosso contrato. Então o veículo não é mais esse, eu mudei de CEP, eu te falei que eu não visitava cliente com o carro, agora eu visito. Então, não só quando eu troco o veículo, mas quando eu troco as condições acordadas com a seguradora, tá? Eu preciso informar ela, tá bom? O endosso é fundamental, pessoal. Por que o endosso é fundamental? Olha o que a gente tem aqui, ó. A gente tem uma obrigação do segurado que está prevista lá no Código Civil, tá? Qual que é a obrigação do segurado? Pagar o prêmio. Porque é o prêmio pelo risco, não é? Então, se o segurado não pagar o prêmio, a seguradora está desobrigada de incorrer no risco. Então, se eu estou com o prêmio atrasado, eu não tenho direito à cobertura, tá? O segurado deve abster-se de agravar o risco. Então o que é abster-se de agravar o risco? Tá? Não praticar nada que potencialize aquele risco. Né? Se eu potencializar o risco, pode gerar ali uma análise da seguradora e uma possível negativa em caso de algum sinistro. Usar de boa fé, como a gente já falou. Esse é um fundamental aqui, ó, não praticar ato ilícito. Pô, não praticar ato ilícito serve para o cara que tem um seguro de vida e foi assaltar o banco e morreu. Por óbvio, a família dele não vai receber, né? Mas serve também se a pessoa tiver um acidente de carro
e ela estava lá, foi confirmado que ela estava acima do limite de velocidade. Trafegar acima do limite de velocidade é um ato ilícito. A diferença é que é um ato ilícito passível de multa pecuniária, né? Uma multa financeira ali, e não é um ato ilícito passível de reclusão, como seria o assalto ao banco, tá bem? E aqui, pessoal, esse é um ponto importante, ó, comunicar à seguradora qualquer fato involuntário ou a contratação de outro seguro para o mesmo bem ou valor. Tá? Então, se eu tenho outro seguro para o mesmo bem, eu tenho que informar a seguradora. Tá? Tenho que informar a seguradora. Qualquer alteração que eu faça no bem que a seguradora aceitou fazer o seguro, eu tenho que informar a seguradora. Lembram daquele cantor sertanejo que morreu num acidente de carro, o Cristiano Araújo, né? Menino talentoso e tal. O que aconteceu lá, tá? Teve uma parte da história ali do sinistro, né? Da operação de seguro que a gente conseguiu acompanhar. Depois passou a correr em segredo de justiça e aí não se teve mais acesso. Mas o que aconteceu ali? Ele tinha comprado um carro importado, era uma Land Rover, né? E aí ele trocou a roda da Land Rover, tá? O problema é que a roda tinha ali um encaixe específico para ela, e ele queria uma roda que não era exatamente daquele encaixe. Então foi feita uma solda, foi feito um ajuste para a roda caber no carro. Tá? E aí o carro capotou a 180 por hora na estrada, então ele já estava ali, não ele, né, mas a pessoa que estava dirigindo já estava cometendo um ato ilícito, andar a 180 por hora na estrada, e ele fez uma alteração no bem, e ele não informou a seguradora. Tá? Quando a gente olha pelo prisma do seguro de vida, né, ele estava no banco de trás, deitado sem cinto. Né? Então, sobre as apólices que tinha envolvidas ali, né, seja uma apólice de seguro de vida ou a própria apólice do veículo, rolou por um tempo aí na justiça, não sei o fim que deu, porque aí passa a ter segredo, né? Mas tem um blog de seguros que logo que aconteceu tratou disso, para dar um exemplo ali, né, de cuidado adicional que as pessoas devem ter. Tá? E chegando mais na parte final aqui desses conceitos, tá? A gente tem a rescisão do seguro, né? Que pode ocorrer com um acordo entre as partes, tá? Então, por exemplo, eu estou fazendo um endosso aqui, eu estou trocando de carro e a seguradora fala, ó, esse carro que você está comprando agora eu não tenho interesse de fazer seguro dele. Então vamos fazer a rescisão e aí vai rescindir o contrato, tá? Com o pagamento do valor da pólice, né? Então, eu tinha um carro, o carro foi furtado, a seguradora vai lá e me paga o valor do carro, o seguro acabou, né? Pô, professor, mas você pagou 12 meses de seguro e o carro foi roubado um mês depois. O seguro era para a vigência de 12 meses. Independente se era no primeiro ou no dia 365, se ocorresse o evento, o sinistro, eu estaria coberto, tá? Esse conceito é um conceito importante também, chamado subrogação, tá? O que acontece aqui, né? Quando a seguradora paga o sinistro para o segurado, ela assume o direito dele em relação àquele bem, tá? Então, vou dar um exemplo. Eu parei meu carro no farol, e aí veio uma pessoa atrás e deu uma porrada no meu carro. E aí desci, fui lá conversar, a pessoa não tinha seguro, não tinha nada e tal, então ela não ia me pagar. Beleza. Como eu tenho seguro, a outra pessoa que estava errada, mas eu tinha seguro, acionei minha seguradora para arrumar meu carro. Né? A minha seguradora vai pagar o conserto do meu carro, porque o meu seguro está vigente, beleza, né? Vai cobrar minha franquia ali e tal. Mas ela vai até o inferno atrás dessa pessoa que bateu no meu carro para receber. Ela vai processar essa pessoa, ela vai na justiça, ela vai até o inferno, ou o mais próximo disso que ela conseguir, para receber um valor, alguma coisa. Porque, por mais que ela não receba o valor integral do custo que ela teve, se ela receber ele parcial, já diminui o custo dela. Tá? Então, ela vai atrás para receber ali, de qualquer jeito, uma parte dessa grana. Prescrição. Esse também tem um histórico de prova, tá? Fiquem atentos aí que é um conceito relativamente simples, só tem que ficar atento às datas, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, não é muito legal o exemplo, mas ele é bem prático e exemplifica bem, tá? A pessoa tem um seguro de vida e aí ela teve uma doença grave, tá? Ela tem
1 ano, 12 meses para acionar a seguradora. Então, quando o sinistro é para o segurado, e aí aqui eu dei exemplo de seguro de vida, mas pode ser qualquer outro seguro, ou seja, quando o valor é para o titular da pólice, para o segurado, ele tem 12 meses. Ah, não, essa pessoa teve uma doença grave e aí passou um tempo ela faleceu. Então a família desse segurado tem 36 meses para dar entrada no seguro, tá? Se der 36 meses e um dia depois, não tem direito, cessou o direito, tá bom? Essa é a regra. Por mais que as seguradoras possam até flexibilizar esses prazos, por uma questão ali comercial, para não incumber, para não se expor, vamos mudar o termo, para não se expor num risco de imagem, né? Então, pô, imagina sair nas redes sociais que um segurado pagou o seguro durante 20 anos e aí sua família não sabia que ele tinha seguro. E 36 meses e um dia depois, a família foi dar entrada no sinistro quando eles descobriram que ele tinha seguro e não tinham mais direito. Olha o barulho que isso ia dar nas redes sociais, né? O risco de imagem para essa seguradora. Então, às vezes, elas podem flexibilizar, mas na prova, pessoal, na prova cai a regra, tudo bem? Então, se é para o titular, 12. Se é para o beneficiário, 36. Lembrem disso que vai ajudar vocês, tá? Para fechar aqui, né? E já ir para a parte tributária e depois entrar nos produtos, tá? A gente tem também a possibilidade de se fazer o autosseguro, tá? O que seria o autosseguro? Como é que ele funciona? Tá? O autosseguro, pessoal, nada mais é do que eu fazer a própria gestão do meu seguro. Em resumo, é assim: eu tenho um carro de 100 mil, então eu vou deixar lá no banco 100 mil reais caso eu tenha um sinistro com o meu carro. Se eu tiver um sinistro com o meu carro, tem 100 mil reais lá no banco e aí eu vou pagar. Então, o autosseguro é exatamente isso, tá? Não é uma recomendação, não existe uma recomendação do Planejar, não é um mecanismo extremamente utilizado, mas ele pode ser um mecanismo eficiente em situações onde não se identifica uma seguradora disposta a assumir aquele risco, né? Pô, então nenhuma seguradora quer assumir o meu risco. Então eu vou fazer o autosseguro. É uma alternativa, tá? Mas quando você tem um sinistro, né, ele acaba gerando um impacto muito grande, né? Ele tem um descasamento financeiro enorme ali, tá bom? E para fechar aqui a parte tributária, pô, professor, precisa decorar a tributação? Se vocês quiserem decorar, pode decorar, tá? Eu acho que faz mais sentido a gente entender o porquê, e aí quando cair no exercício vai ficar muito claro para vocês o que que ele está querendo, o que que ele está pedindo ali, tá? Vamos pensar aqui comigo. Tem alguns seguros que as pessoas contratam com mais facilidade, tá? O seguro residencial, o seguro de carro, tá? Os seguros empresariais, alguns são obrigatórios, né? Seguro rural, que é um seguro que em alguns casos é obrigatório para uma operação de crédito, né? Esses seguros todos, eles vão ter um IOF de 7,38. Então, se a minha parcela mensal é R$ 100, eu não vou pagar 100, eu vou pagar 107,38 por causa do imposto, tá? O seguro de assistência à saúde, ele tem uma alíquota intermediária aqui de 2,38. E o que a prova gosta de trazer é justamente a diferença do de vida para as demais operações, tá? Pô, por que que o seguro de vida é mais barato, né? Por que que o governo cobra menos imposto? Porque o governo está disposto a abrir mão de tributo, né, em prol do seguro de vida. O seguro de vida, pessoal, ele tem um impacto social positivo. Quando a família recebe o seguro de vida, possivelmente ela vai deixar de fazer parte ali de algum grupo vulnerável, do INSS. Então, para o governo é positivo, tá? Que a gente tenha mais pessoas seguradas, tá? Então, o seguro de vida e acidentes pessoais é aquele que o governo tem que incentivar, tem que empurrar as pessoas a contratar. Por isso que a alíquota é mais baixa. O seguro de carro, de casa, aquele que as pessoas já contratam com mais naturalidade, aí eu vou cobrar mais mesmo, porque eles já contratam esse seguro naturalmente, tá? Encerrando aqui, a gente vai entrar para a parte de produtos, tá?
E aí os produtos, vocês vão ver que alguns conceitos que a gente tratou, a gente já vai passar a trazer eles aqui, tá? Quando a gente falar de produto, pessoal, vocês precisam decorar todas as coberturas do seguro? Não, né? O que vocês precisam? Decorar as coberturas básicas, tá? Então, vou dar um exemplo. Se a pessoa tem um seguro de vida, qual que é a cobertura básica? Ah, doença grave, auxílio funeral, não. Nada disso é cobertura básica. Todas essas são coberturas adicionais. A cobertura básica é um capital segurado por morte. Simples assim. Mas morreu de acidente, morte. Seguro de vida, capital segurado por morte. Todas as outras coberturas são adicionais. Então, se na prova ele falar assim, fulano de tal tinha um seguro de vida, eu sei que ele tem uma cobertura por morte. Se ele tiver cobertura adicional e o exercício quiser cobrar aqui, ele vai ter que mencionar. E aí vai facilitar a minha vida, tá? Então, eu preciso me lembrar sempre das coberturas básicas, tá bom? Fiquem atentos aí, né, em relação à diferença das básicas para as adicionais. Então, vamos falar do seguro de vida, tá? Aqui a gente vai falar do seguro de acidentes pessoais primeiro, e aí depois a gente vai entrar no seguro de vida, tá? Seguros de vida, né, que cobrem a vida como um todo. O de acidentes pessoais, ele cobre o quê? Qual que é a cobertura básica? Morte acidental. Ah, então se eu tiver um seguro de acidentes pessoais e ficar inválido, eu estou coberto? Tem que ter a cobertura adicional de invalidez. Então tem aqui, ó, invalidez total ou parcial, né? A gente tem aqui as duas. Ah, tem uma outra cobertura que é comum a esse seguro, que é a de despesa médica hospitalar, tá? Então tem aí algumas particularidades, mas se ele falar que a pessoa tem um seguro de acidentes pessoais, o que eu já sei? Que ele tem uma cobertura por morte acidental, tá? Um ponto importante aqui, pessoal, a SUSEP, é tanto órgão regulador, né, pessoal? A SUSEP, tá? Ela considera, tá, uma carência de 24 meses para suicídio. Pô, então, se a pessoa tem um seguro há mais de 2 anos, ela pode se matar e os beneficiários vão receber? Sim. Qual que é o entendimento por trás disso, tá? Quando a pessoa se suicida, ela está doente. Ela precisa se tratar, tá? Ela está doente. E a pessoa que quer aplicar um golpe, né? Se ela for mesmo se suicidar, né? Ela não vai conseguir contratar o seguro, esperar 24 meses para, de forma premeditada, se matar ali, né? Pode ser uma tentativa de golpe, tá? Mas a pessoa que vai mesmo se matar, ela não faz um planejamento com tanta antecedência, tá? Então, por isso que tem essa regra aqui. Aí, mais do que a gente concordar ou não, é lembrar, se a prova mencionar ali em algum exercício, vocês estão cientes, né? Ah, cobre suicídio? Cobre, tem uma carência de 24 meses, tá? Seguros de vida, tá? Eles prevêem o pagamento do capital social em caso de morte ou sobrevivência. Então, tem seguro de vida que paga por sobrevivência? Tem. A gente vai ver daqui a pouco, tá? E importante aqui que o pagamento não depende da causa do óbito, tá? Falando dos seguros de vida, né? Às vezes passa batido aí essa parte, né? E eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco de como que a prova pode te cobrar, tá? Mas o seguro de vida, ele pode ser um seguro de vida inteira ou ele pode ser um seguro de vida temporário. Qual que é a grande diferença? Que o seguro de vida inteira, ele vai com a pessoa enquanto ela sobreviver, e o seguro de vida temporário vai ter uma data de saída. Então, aqui o exemplo é 65 anos, ou seja, a pessoa contratou um seguro de vida e quando ela fizer 65 anos, esse seguro acaba. Pô, que bosta, ruim pra caramba esse seguro. Depende, pessoal. O seguro de vida inteira, de forma geral, ele é mais caro, tudo bem? Se a gente comparar o seguro de vida inteira e o seguro de vida temporário ali com as mesmas condições, a tendência é que o de vida inteira seja mais caro, tá? E o temporário mais barato. Por que o temporário é mais barato? Porque a expectativa de vida média do brasileiro é superior a 70 anos. E a seguradora sabe que quem fizer mais de 65 sai, vai embora, né? Acabou. Mas se o objetivo da pessoa é resguardar o estudo dos filhos, e quando os filhos acabarem os estudos, a pessoa vai ter 60 anos. O objetivo do seguro é resguardar o estudo dos filhos.
Um seguro até 65 anos atende, se o objetivo é que o estudo termine aos 60, concorda? Então, ela pode fazer isso otimizando o custo, com um seguro mais barato aqui no caso, tá? Tem também os seguros chamados de seguros dotais, que pagam em caso de sobrevivência, tá? Tem o dotal puro, que é bem pouco comum, que é um seguro que paga só em caso de sobrevivência, tá? Ele é mais utilizado ali por alguma questão tributária que a empresa queira fazer. Então, a empresa quer dar um bônus para o sócio, aí ela paga um seguro dotal para ele, que ela vai tirar de uma parte lá do gasto dela, né? Ela vai ter um lançamento fiscal X, onde ela vai gerar um abatimento da base de tributo dela, tá? E depois de um certo período, então, os dotais têm ali a partir de 5 anos, então, passados 5 anos, se ele sobreviver, ele recebe o valor. Tá? Esses daqui fazem mais sentido, né? O dotal misto e o dotal criança. Tá? O dotal misto, ele cobre em caso de morte ou sobrevivência. Então, a pessoa contratou um seguro, vai ficar ali 10 anos e caso ela morra ou sobreviva, né, a seguradora vai pagar o prêmio, tá? O total criança, ele vai até alguma idade da criança. Então, vamos colocar aqui até 20 anos. Então, o pai contratou quando a criança tinha aqui 2 anos e vai ficar até 20 anos. O que acontece? Né? Se o pai morrer aqui no meio do caminho, a criança recebe. E se o pai sobreviver, ela recebe também. Então, eu quero fazer um plano para garantir a faculdade do meu filho. Pô, dotar criança é incrível. Porque se eu morrer ou se eu sobreviver, está garantido o planejamento. Eu posso fazer esse planejamento com PGBL, por exemplo? Pode. O problema é que se você tiver acumulado 2 anos do seu PGBL e você morrer, não vai ter o dinheiro suficiente. Aí você tem que contratar um seguro adicionalmente, né? Só o PGBL não vai responder aí, não vai resolver essa questão, tá? Avançando aqui, tem um tema de prova, a prova adora esse conceito, tá? E aí vai cair lá e vocês vão acertar, que é o chamado prazo de graça. O que é o prazo de graça? Como o próprio nome diz, é um período no qual é de graça o seguro. Mas não é que ele é bem de graça assim, tá? O seguro de vida, diferente dos demais, ele é cancelado após o não pagamento do terceiro prêmio, tá? Os outros seguros, se eu estou com o prêmio atrasado, eu estou sem cobertura. O seguro de vida é só quando ele é cancelado, tá? Então, vamos olhar para esse exemplo aqui, ó. A pessoa tinha um capital segurado de 100 mil, ela estava com 2 prêmios atrasados, cada um de R$ 220. Em caso de sinistro, ou seja, se ela morrer, né? É um seguro de vida, então ela morreu. Quanto que os beneficiários vão receber? Eles vão receber os 100 mil menos os 2 prêmios que estavam em atraso, 99.560, tá? Pô, professor, mas vai pagar o prêmio? Vai. Mas o conceito, o entendimento de prazo de graça é que o meu seguro continua vigente, mesmo sem eu ter pago ele ao longo do período aqui, tá? Então, fiquem atentos aí a esse conceito, que a prova pode trazer lá para vocês, e aí vocês vão levar um ponto tranquilo para casa, tá? Uma possibilidade do seguro de vida é a reabilitação, tá? Pô, eu tenho um seguro antigo que eu pago há anos e esse seguro ele tem condições específicas e tal, só que eu fiquei um tempo sem trabalhar e aí eu acabei não pagando algumas parcelas, o seguro foi cancelado. Eu posso reabilitar esse seguro, fazer ele voltar a funcionar? Posso, desde que a seguradora esteja de acordo, afinal é uma relação comercial, tá? Se ela estiver de acordo, ela pode pedir correção do prêmio, pedir uma nova declaração pessoal, aquele questionário, tá? Ela pode atualizar tudo. Seguro educacional, tá? Quem que é o seguro Professor, educacional? Oi. assim, só para colocar, teve uma questão na prova também sobre seguro de vida, onde o segurado não tinha destinado as pessoas beneficiárias na pólice. E ela tinha esposa, 2 filhos, e ela não tinha destinado qual é o percentual de cada um na pólice. No caso da morte,
qual teria sido o valor recebido por cada pessoa. Então, essa foi a pergunta que caiu. Então, quer dizer, ela envolve um pouco até da teoria do planejamento, Módulo 6, né? exatamente. E foi uma pergunta que caiu sobre a parte de seguro de vida. Uma coisa que a prova vem adotando mais recentemente, tá, pessoal, é assim, misturar os conceitos, né, de alguma forma dentro dos módulos, tá? Então, acho que vale vocês terem atenção em relação a isso. No caso do seguro de vida, tá? Quando não consta lá o beneficiário, né, quando a pessoa não lista os beneficiários, o raciocínio é o mesmo para a previdência quando não tem os beneficiários, tá? Então aí entende-se herdeiros legais. E aí, imagino eu, Candioto, que eles informavam lá, né, qual que era o regime de casamento, quantos eram os herdeiros, enfim, e aí Isso, vocês eles tinham eram, informação. exatamente, era casado em comunhão parcial de bens, que é a tradicional, né? E a teoria era, a esposa ficava com 50%, cada filho 25%. A resposta era esse Perfeito. esquema, mas assim, eles davam todas, 33% cada um, a esposa não recebia, os filhos recebiam, então ele dava várias situações, né? Mas ela vinha, então era na comunhão parcial de bens, então é que bem que você falou mesmo, ele envolvia um conceito, né, lá do módulo 6 e estava nessa questão, então era uma questão de vida que caiu, então só para dar a dica aí para a turma. Boa, obrigado por compartilhar, querido. Fiquem atentos, pessoal. A tendência é que a prova misture cada vez mais os conceitos, né? Acompanhando ali as publicações, eu sou certificado, então a gente recebe, né, os informes do Planejar, né? E essa mudança vai numa linha que eles trouxeram recentemente de que a prova tem que retratar ao máximo a realidade do planejador, né? Para você certificar ele. E na vida do planejador, os módulos são todos misturados, né? A parte de investimento conversa com a parte de seguro, que conversa com a parte de previdência, que conversa com a parte sucessória, que está tudo isso diretamente interligado com a parte fiscal, né? Então, eles misturarem, de certa forma, né, os temas faz bastante sentido, tá? Avançando aqui para o seguro educacional. Seguro educacional, pessoal, é aquele seguro que o responsável financeiro, né, paga lá junto com a mensalidade do colégio, tá? A cobertura básica, né, é morte a qualquer causa do responsável financeiro. E as coberturas mais comuns, tá, como adicionais, são invalidez permanente ou temporária, total ou parcial, e a perda de renda também, tá? Geralmente quem faz esse meio campo aqui, né, quem vai intermediar essa operação é a escola. Então a escola vai lá, né, convida os pais, os responsáveis financeiros para participarem de uma reunião e aí lá nessa reunião ou até na matrícula, né, ela já tem lá como algo natural ali dentro do processo dela, ela vai apresentar a possibilidade de você pagar um seguro educacional. Para a escola é ótimo que o pai pague o seguro educacional, tá? Imagina a dor de cabeça de tirar uma criança da escola porque o pai morreu, né? Ou tirar a criança da escola porque o pai perdeu o emprego, né? E aí ela não está conseguindo pagar, ele não está conseguindo pagar as parcelas, tá? Então, por isso que ele pode ser contratado individualmente, mas o mais comum é que ele seja contratado como seguro em grupo, tá? Então é emitida uma apólice que resguarda ali aquele grupo com aquelas características. Seguro alto, a gente deu bastante exemplo dele já por aqui, né? Então, a cobertura mais comum é a cobertura compreensiva, tá? Que cobre colisão, ato danoso praticado por terceiro, alagamento, incêndio, explosão, roubo e furto, tá? Aí, antes que alguém que venha a pergunta, né? Pô, professor, cobre alagamento? Cobre. Lembra lá da boa-fé? Vocês estão lembrados do não potencializar o risco? Uma coisa é você estacionar o carro numa rua, a rua alagar e ter um problema no seu carro. Outra coisa é você enfiar o carro no alagamento. São diferentes. Uma você potencializa o risco, a outra não. Tá? Então, cobre sim alagamento, né? Mas aí tem essa particularidade importante, tá bom? E dá para você contratar a compreensiva ou também tem só roubo, furto e incêndio, né? Tem como contratar apenas dessa forma aqui o seguro, tá?
Para o veículo, vai ser utilizado o valor de referência, o valor referenciado, tá? Então, se eu bater meu veículo lá e der perda total, né? Ou se eu tiver um roubo, furto, né? Eu vou receber o valor de referência da tabela, tá? Perda total vai se dar quando eu tiver um evento que impacte maior ou igual a 70% do valor de referência. A conta é simples, pessoal. O carro vale 100 mil pela tabela, teve um sinistro e esse sinistro gerou um evento de 72 mil, né, para consertar o carro. Perda total. Tá? Pô, mas eu já vi quando dá menos e a seguradora enquadrar como perda total. Acontece, por quê? Tem carro que o conserto dele fica mais barato, porém esse carro não vai ficar adequado. Ele não vai ficar um carro nessas perfeitas condições, digamos assim. Então, é um carro que vai começar a andar torto, tem alguns problemas, e aí a seguradora às vezes prefere já enquadrar como perda total para evitar problemas futuros, tá? Mas na prova fiquem atentos à regra dos 70%, tá bom? E Só uma pergunta. Esse 70% aí, eu vi no outro exercício aí que tem 75%. É 70 ou 75? 70, É 70, né? você viu, tinha algum exercício que tava, 75. mas eu já tinha pedido para ajustar. Eu vou falar com o Tá. Felipe. Se você conseguir, Luiz, passar, não sei se você vai lembrar de qual simulado é, mas se você conseguir jogar lá no grupo para mim, já me ajuda bastante para a gente fazer esse ajuste, tá? Mas pode ficar tranquilo que são os 70%, tá? O valor correto. Eu lembro que teve lá algum problema de digitação e aí ficou 75, e possivelmente está lá na plataforma, mas a gente já tinha pedido para ajustar. Uma característica do seguro alto é o valor de novo, tá? E aí a prova já entrou nessa seara em outro momento, não sei se caiu recentemente, mas eu lembro de já terem trazido essa situação, tá? O que é o valor de novo, né? Para que isso existe? Acho que talvez entender o porquê faz mais sentido para a gente lembrar depois. Fiz o seguro do carro, acabei de comprar um carro 0 quilômetro, beleza? Qual que é o objetivo de ter o seguro? Se eu tiver algum evento, se der tudo errado, eu consigo repor esse bem, certo? O seguro serve para repor uma perda, né? Então, beleza. Passou um mês que eu tô com o carro, um mês, o carro foi roubado e não achou. Qual é a chance de eu conseguir achar um carro com um mês de uso para comprar? Muito pequena. É quase impossível conseguir achar um carro com um mês de uso para comprar, não é verdade? Então, o que que acontece? Se você tiver um carro que você contratou o seguro dele 0, tá? Se você tiver um sinistro, ele vai te pagar o valor de novo por 6 meses, tá? Isso é regra. E aí tem seguradora que vende a postergação disso, tá? Então você paga um pouquinho a mais ali e aí vira 12 meses, tá? Mas a regra, 6 meses, tá bom? Então a prova pode mencionar o quê? Ó, vou dar um exemplo aqui. Fulano de tal contratou um seguro, nananana, teve uma colisão que gerou 75 mil reais para conserto, tá? Sabendo que o valor do carro hoje, de referência, do usado é 90 mil e do zero é 100 mil, tudo bem? Então, quando você tira o carro do concessionário, ele já dá uma desvalorizada, né? Então, o usado é 90 e o zero é 100 mil. Tendo em vista que o sinistro ocorreu 3 meses depois da contratação do seguro, quando o veículo era 0 quilômetro, quanto que vai receber? 100 mil. Por quê? 3 meses recebe o valor de novo. Simples assim, tá? A tabela de veículo, ela vai ter, por exemplo, o carro lá 2024 e ela tem o 0 quilômetro. O 2024 é o 2024 já usado, né? E o 0 quilômetro é o 0 que você vai pegar ali novinho na concessionária, tá bom? Avançando aqui, vamos falar do seguro residencial. Qual que é a cobertura básica do seguro residencial? Incêndio, queda de raio, explosão decorrente de ato fortuito. Simples assim, tá? Ao longo da pandemia, eles trataram um tema junto ao seguro residencial, e aí pode ser que eles tragam ele de volta, né? Fica lá no banco de questões,
Então, eu vou dar a dica aqui para vocês não deixarem esse ponto passar se ele estiver lá dando sopa para vocês. Tá? Um imóvel residencial, né, ele não tem atividade comercial, certo? Uma coisa é eu estar aqui em casa, no notebook, né, trabalhando aqui, né, dando aula para vocês. Outra coisa é que eu monte uma cozinha industrial na minha casa. Usar o notebook aqui no quarto não potencializa o risco do meu imóvel. Se eu monto uma cozinha industrial num apartamento que não tem estrutura para isso, certamente eu estou potencializando o risco, né? Então, só lembrem que imóveis residenciais, se for seguro residencial, não pode ter atividade comercial, tá? Aí, para que fosse coberto, teria que ser sido contratado um seguro empresarial, que a gente vai ver mais à frente. Algumas das coberturas mais comuns aqui, tá? Roubo e furto, né? E aí, roubo e furto de acordo com as condições da apólice, né? E sempre tem ali a questão de deixar vestígio, tá? Não tem um histórico grande disso cair, é mais para conhecimento de vocês, tá bom? Então, pô, a pessoa fala, ó, entraram em casa e roubaram algumas coisas e tal. Beleza, vai lá um perito para fazer uma vistoria, né? Pô, entraram na casa, não arrombaram uma porta, não abriram... A casa estava aberta, então. Então, você saiu e deixou a casa todinha aberta. Lembra lá que tinha abster-se de agravar o risco, né? Quando você deixa a casa toda aberta, você está agravando o risco. Tá? Então, está tudo muito amarrado, né? Para que você tenha minimize ali as possibilidades de fraude. Tá? E tem uma outra cobertura também, que essa a prova já tratou em outro momento, que é a responsabilidade civil familiar. Tá? Então, eu vou limpar a janela aqui de casa e aí eu derrubo o pote que eu estava usando lá com o produto de limpeza lá embaixo. E aí lá embaixo é a garagem e caiu em cima do carro do meu vizinho. Amassou o carro dele. Né? Então, é um evento que eu causei a terceiro, né, a partir do meu imóvel ali, tá? E a gente vai ter a cobertura. Ou o famoso cachorro mordeu o carteiro, tá? Então, também tem uma cobertura aí que fica dentro de responsabilidade civil familiar, tá? Sobre a parte de saúde, pessoal, o que tem histórico de cair é sempre uma diferença entre seguro-saúde e plano de saúde. Tá? Até porque se a gente for olhar no detalhe, né, para seguro-saúde e plano de saúde, a gente vai ter uma enormidade de temas. Né? Tem corretores que se especializam para trabalhar só com isso. Tá? E o que a prova tem histórico de trazer? Né? A diferença entre o seguro-saúde e o plano de saúde. Tá? Então, tem uma diferença que é a seguinte: o seguro-saúde, tá? No plano de saúde, o reembolso, a diferença entre eles é o reembolso. Tá? No seguro, eu tenho o reembolso, tá? O reembolso é a regra. Tá? E eu posso ter uma rede credenciada. Então, por exemplo, eu tenho um seguro-saúde, onde por consulta eu reembolso R$ 500. Mas eu também tenho uma rede credenciada. Tem lá alguns médicos, se eu quiser ir, tem alguns laboratórios para eu fazer exame, né? Mas eu tenho por característica que todos os procedimentos têm o direito a reembolso. Tá? Nos planos de saúde, o reembolso ele é uma excepcionalidade. Tá? Ele é comum, mas tem muitos planos que não tem. Tá? Então, se a gente olhar hoje, por exemplo, para a Prevent Senior, ela é um plano de saúde voltado para a terceira idade. Né? E eles têm lá toda a rede de atendimento própria. Não tem nenhum reembolso. Todo o serviço que você precisar fazer, eles mesmos prestam. Tá? Então, ali é um plano de saúde. Tá? O seguro-saúde, aí ele possibilita ali o reembolso para você. Tá bom? Fiquem atentos. Esse aqui, ó, seguro de responsabilidade civil. Tá? Aqui a gente tem um ponto importante também. Né? A prova tem trazido aí nos últimos exames, tá? Tem um exercício até no simulado onde a gente fala assim, né? Ele dá lá as características de uma pessoa. Não sei se caiu assim na última prova, Candioto, mas ele dá lá as características de uma pessoa. Não, fulano de tal tem tantos anos, tem dependente, não tem. Fala da profissão, é um médico, cirurgião e tal. Dos seguros abaixo, quais a pessoa deveria ou poderia contratar para minimizar os seus riscos. Tá?
E aí o seguro de responsabilidade civil, né, é aquele que é contratado, né, que deve ser contratado para pessoas que assumem algum risco ali na sua profissão, tá? O médico é um que eles já trouxeram na prova e que é um dos que faz mais sentido, tá? Então, pô, você tem uma pessoa que se preparou por anos e anos, né? E aí essa pessoa virou lá cirurgião, né? É, cirurgião é, de câncer ou de alguma outra pulmonar, enfim, alguma coisa bem complexa, né? Do cérebro, enfim, tem diversas especialidades, né? E aí, esse cirurgião, por mais que ele seja preparado e tal, existe um risco de que alguma cirurgia que ele faça aconteça algo fora do planejado, né? Tem ali algum problema, enfim. E aí, o que ele pode ter? Ele pode ter um seguro de responsabilidade civil profissional, tá? Porque aí, se acontecer alguma coisa, se ele sofrer um processo, né, dentro de algum atendimento, algum procedimento que ele está fazendo, ele tem uma cobertura ali para garantir, tá? Importante, não é que essa pessoa foi lá e de má fé, durante uma cirurgia, cometeu uma falha, tá? Não é para isso. É para repassar a responsabilidade civil dela de que alguma coisa aconteça fora do planejado ali, dentro da atividade dela. Mas não algo, tem que ser algo fortuito, não pode ser algo intencional, tá? A melhor palavra aí para exemplificar. Avançando aqui, falando de seguro rural, tá? A gente tem dois gaps no nosso país, né? Um é o gap habitacional, né? Falta casa para as pessoas. Então, o que a gente tem? Uma linha de crédito para financiar imóvel mais barato. E aí, quanto menor a renda da pessoa, maior é esse incentivo, né? E a gente tem também um segundo gap, que é o seguinte: eu tenho uma linha da minha economia, que é o agro, que é muito importante para a minha economia, né? O resultado do agro impacta o resultado de diversos outros setores na economia, e eu preciso fazer com que ele continue funcionando, não só nos seus grandes produtores, que vão buscar dinheiro no mercado, mas nos seus pequenos e médios produtores também. Então, eu empresto dinheiro para essa galera mais barato. Então, eu vou lá fazer um seguro, uma operação de crédito para uma pessoa que cria porcos, por exemplo, trabalha lá na pecuária. Tá? O que vai acontecer aqui? Eu vou fazer uma operação de crédito para essa pessoa e essa operação vai vir junto com um seguro para mitigar o risco. Por quê? A pessoa cria os porcos lá e aí teve uma praga, alguma coisa, né, algum problema que fez com que ela perdesse a produção. Se ela não conseguir vender os porcos, ela não vai conseguir pagar a operação de crédito. Então eu faço um seguro para minimizar aí algum evento que possa vir a acontecer, tá? Então aqui tem até um exemplo mais claro, ó, dos porquinhos aí, ó. Um criador de porcos toma uma linha de crédito para fomentar sua produção. Se ele perder parte da produção por conta de uma febre suína, o valor que ele conseguirá arrecadar após essa venda dessa produção será insuficiente para quitar a operação de crédito. Para isso, ele tem um seguro que mitiga esse risco, protegendo o produtor e o financiador. Então, o financiador, que são as instituições financeiras, elas conseguem emprestar o dinheiro mais barato porque algumas linhas são subsidiadas pelo governo, né? E, por outro lado, também você tem um mitigador, que é o seguro. Tá? O seguro está aí para mitigar, né, o risco. Também indo para a reta final aqui, tá, pessoal? A gente vai chegar no horário certinho e encerrar. Um outro produto interessante é o seguro empresarial, tá? A prova, quando ela trata de seguro empresarial, ela costuma trazer ele, mas sempre falando de uma cobertura adicional, que eu vou dar essa dica aqui para vocês, tá? Então, quais são as coberturas básicas do seguro empresarial? Incêndio, queda de raio e explosão. Beleza. Mas vamos lá, vamos pensar que a pessoa tem uma indústria calçadista aí, faz calçados, né? E aí a pessoa tem lá essa fábrica e tal, e a fábrica pegou fogo, incêndio está coberto. Beleza, ela vai ter o dinheiro para reconstruir a fábrica. Mas se ela levar 4 meses para reconstruir a fábrica, você acha que essa empresa vai sobreviver sem fluxo de caixa? Ou ela vai queimar muita reserva do sócio, ou se eles não tiverem tanta reserva assim, né, o que vai acontecer? A empresa vai quebrar. Tá? E aí tem uma cobertura adicional que é muito importante,
que é a chamada cobertura de lucros cessantes, tá? Que ela garante o funcionamento básico da empresa, tá? Então, o que acontece? Se a empresa tiver algum sinistro que impacte lá as coberturas básicas, tá? Automaticamente ela starta a cobertura de lucros cessantes. Então, no exemplo que eu dei dos 4 meses, durante esses 4 meses, a empresa vai ter a garantia do fluxo de caixa dela, tá? Então, ela vai receber os valores para manter ali o mínimo da operação. Então, ela vai conseguir pagar funcionários, pagar fornecedores, né? Ter uma estabilidade financeira, né? Por um período para conseguir futuramente, depois que receber ali o valor relacionado ao incêndio, né? Fazer a fábrica voltar a funcionar e voltar a operar. Obviamente que aqui, pessoal, para receber o valor de lucros cessantes, né, ela vai ter que dispor de documentos, né? Então ela vai ter que comprovar que aquele é realmente o fluxo de caixa dela. Ah, pô, mas é uma empresa que é no caixa 2. Aí não tem como, né? Então é uma empresa que ela vai ter que comprovar ali, o contador vai ter que fazer um documento para comprovar contabilmente que aquele é o fluxo de caixa dela, tá? Avançando aqui, chegando já na reta final, falei para vocês do gap habitacional que a gente tem, né? E financiar uma casa imputa em riscos baixos. Por quê? Vamos olhar. Aqui é uma casinha, certo? Janelinha pequena, né? E aí eu fui lá e o banco foi lá e financiou essa casa, tá? Se a pessoa não pagar, o banco vai lá e pega essa casa de volta, né? Então é uma garantia fixa, ela está lá, presa no mesmo lugar, né? A pessoa não vai embora e levar a casa com ela. Quais são os riscos para a instituição financeira? Né? Então, que essa pessoa não pague, ela vai ter que tomar a casa, leiloar para recuperar o valor, beleza? Esse é um risco. Um segundo risco, se essa casa pega fogo, né? O que a instituição financeira vai fazer? Porque se essa casa pegar fogo, essa família vai ter que morar em outro lugar. Provavelmente eles não vão pagar o financiamento, né? E a instituição financeira vai ter uma garantia, né? Ela vai poder até pegar de volta, mas que já não vai ter aquele valor todo, tá? Então, se ela pegar fogo, né? Se tiver um dano físico para esse imóvel, é um grande problema, tá? E um outro risco é o seguinte: você tem lá os responsáveis financeiros, né? E aí, se o responsável financeiro veio a falecer, vamos pensar que tem lá a mãe e o pai, e a mãe é a geradora de renda da família, e ela faleceu, e aí a família não tem mais dinheiro para pagar o financiamento da casa, né? Então essa família ficou sem a mãe, também não tem o dinheiro para pagar o financiamento da casa, né? Vocês acham que vai conseguir tirar essas pessoas de lá? Socialmente faz sentido isso, né? E aí esse seguro, que é o seguro habitacional, tá? Ele faz com que essa operação de financiamento imobiliário, financiamento habitacional, fique mais barata, que ela tenha menos riscos envolvidos, tá? Porque esse seguro tem 2 pilares: morte e invalidez permanente. Então, imagina, o responsável financeiro lá pelo financiamento foi inválido. Você vai tirar a pessoa da casa dela inválida, de cadeira, de cama. Ruim, né? Então aqui o seguro já quitaria a operação, tá? E também tem os danos físicos ao imóvel, né? Então, se tiver danos físicos para o imóvel, né, ele vai ser lá reconstruído, enfim, vai fazer os ajustes necessários ali nele, tá? Por fim, o último ponto aqui, seguros no exterior, tá? Teve um período que tinha uma onda maior das pessoas aqui no Brasil contratarem seguros no exterior, tá? A prova não tem falado disso recentemente, ela falava disso anos atrás, porque tinha uma onda maior das pessoas contratarem seguro lá fora, tá? A sensação que eu tenho é que a indústria avançou por aqui. Hoje você tem uma demanda menor das pessoas contratarem seguro lá fora, tá? E aí tem um ponto fundamental que é o seguinte: se eu quiser contratar um seguro, tá, que não existe aqui no Brasil, que ninguém quer me atender, eu posso contratar lá fora, que eu conto com o apoio da SUSEP. Mas caso eu contrate um seguro de vida lá fora, tá, e venha a falecer, os meus beneficiários não vão ter apoio nenhum da SUSEP. Eles vão ter que falar com o regulador lá de fora, e se tiver algum problema, enfim. Então vão ter que lidar diretamente com o agente externo,
Pessoal, alguma dúvida até aqui? A gente finaliza aqui o que eu tinha preparado para hoje, tá? Acho que a gente está aí em cima do horário que a gente tinha marcado. E aí, na quarta-feira, a gente volta aqui, né, para bater um papo fazendo lá os exercícios, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Professor, eu vou passar pelo WhatsApp. É que eu estava passando o material e acompanhando o material da Planejar aqui também, né? Uhum. Conforme você vai passando o fluxo, praticamente aí foi feito praticamente o livro todo da Planejar na aula de hoje aí. E teve dois pontos que realmente tem um conflito de informação aqui entre o material e o que a gente colocou. Eu vou mandar pelo WhatsApp o que tem no texto deles, para, tipo, a gente, de repente, na próxima aula aí, até esclarecer essas duas informações, tá bom? Tá bom, pode compartilhar lá no grupo, e aí eu vejo aqui se já der para esclarecer por lá, e a gente só recapitula no comecinho da outra aula, ou senão eu trago direto na aula aqui. Beleza. Obrigado, viu, Candioto? Mais algum ponto, pessoal? Todo mundo com sono, né? Segundou aí para todo mundo, né? Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade, tá? Boa noite a todos e a gente se vê aí na quarta-feira. Bom trabalho aí, boa semana, bons estudos para vocês. Um abraço.